O perfume terroso dos óleos essenciais e a alquimia das plantas sempre foram meu universo. Desde menina, na pequena fábrica de cosméticos artesanais da minha família, nos fundos de casa, em uma cidadezinha charmosa do interior, eu me encantei. A Aromas da Terra não era só o sustento da família, era minha vocação. Enquanto minha irmã mais velha, Beatriz, sonhava com o glamour das passarelas e capas de revista, eu estava lá, pesquisando ingredientes nativos, aprimorando extratos, sonhando em transformar nossos sabonetes e cremes bons, mas caseiros, em uma marca desejada nacionalmente. E eu consegui. A linha Segredos da Floresta, que desenvolvi após anos de pesquisa com ativos raros da nossa biodiversidade, ganhou um prêmio de inovação em cosmética sustentável. Nossas vendas quintuplicaram. Eu tinha um plano de negócios para expandir. Novas formulações, certificações internacionais, tudo na ponta do lápis. Até aquele domingo. Almoço em família, o sol da tarde dourando a varanda, o cheiro de pão de queijo recém-saído do forno. Meu pai, seu Valdomiro, pigarreou, o jeito dele de quem prepara o terreno para uma bomba. Bem, família, tenho um comunicado importante. Meu estômago gelou. Seria finalmente a aprovação para o investimento no novo laboratório que eu tanto batalhei para conseguir? Com o tremendo sucesso da Segredos da Floresta, decidi que precisamos de uma cara nova, mas moderna, para comandar o marketing e a imagem da empresa. A Bia vai assumir como nossa diretora de marca. Eu quase me afoguei no meu próprio fôlego. Bia, que só usava os produtos se fossem de graça e vivia criticando as embalagens rústicas? Minha voz saiu um fiapo, mas tentei manter a compostura. Pai, e todo o meu planejamento estratégico? O desenvolvimento dos novos produtos para exportação? Ele me olhou com aquela paciência condescendente que me desmontava. Clara, minha... Filha, você tem um talento nato para criar as fórmulas, isso é inegável. Continue lá no seu laboratório, fazendo sua mágica. Mas para dar glamour à marca, para encantar os influenciadores e o mercado de luxo, isso é o dom da Bia. Beatriz, sentada à minha frente, deu um sorrisinho sutil, um brilho de triunfo nos olhos, a taça de vinho branco intocada. Ela nunca tinha se dado ao trabalho de aprender o nome de um fornecedor, quando a Aromas da Terra mal conseguia pagar os boletos, antes da minha linha virar o jogo. Agora, com os lucros entrando, ela era a visionária. Minha voz embargou, mas saiu firme. Fui eu que criei a Segredos da Floresta. Sem essa linha, o senhor não teria empresa para passar para ninguém. Meu pai soltou uma risada curta, quase um escárnio. Enfiou a mão no bolso da camisa, tirou a carteira surrada e jogou 2 notas, de R$100 sobre a toalha bordada. Pela sua ajuda, R$200. Pelos anos de estudo em química e cosmetologia, pelas madrugadas em claro debruçada sobre formulações, pela inovação que tirou a Aromas da Terra do limbo e a transformou numa joia de 5 milhões de dólares. Minha mãe desviou o olhar, claramente, desconfortável, mas ficou em silêncio. Ninguém disse uma palavra. Olhei para meu pai, o homem que eu tinha como exemplo, e a ficha caiu. Nunca foi sobre competência ou resultado. Era sobre favoritismo. Entendi, minha voz saiu surpreendentemente calma. Peguei o dinheiro, dobrei-o meticulosamente e guardei na carteira. Levantei-me. Pai, não precisa ser tão dramática. Ele resmungou. Eu forcei um sorriso. Não estou sendo. Só estou me retirando do picadeiro. Já que meu papel nesta peça é de figurante, vou deixar o palco livre para a estrela principal. Bia deu uma risadinha abafada. Minha mãe começou. Clara, meu bem, mas eu já estava de costas. Meus passos ecoando no piso de madeira. Não bati a porta. Simplesmente saí. Na manhã seguinte, cheguei à fábrica mais cedo que o habitual. O ar ainda estava fresco, com aquele cheiro de mato molhado que eu tanto amava. O lugar tinha mudado muito no último ano. Antes, o clima era pesado, funcionários cochichando sobre possíveis demissões, fornecedores cobrando atrasados. Agora, havia uma energia nova, vibrante. Minha linha Segredos da Floresta tinha revolucionado o mercado de cosméticos naturais, não apenas com produtos inovadores, mas também otimizando processos de extração que antes levavam dias para serem feitos em minutos, garantindo a pureza dos ativos. Tínhamos fechado parcerias com spas renomados, exportávamos para pequenas boutiques na Europa, mas hoje algo estava estranho. Enquanto eu atravessava o pátio em direção ao meu pequeno laboratório, que também servia de escritório, notei olhares furtivos, conversas que silenciavam a minha passagem. Cheguei à porta e a encontrei entreaberta. Lá dentro, meu mundo tinha sido revirado. Minha bancada de pesquisa, limpa. Meu computador, sumido.
A plaquinha modesta que dizia Clara Bastos, pesquisa em desenvolvimento, tinha sido arrancada da porta, deixando a marca da cola antiga. E sentada na minha cadeira, folheando despreocupadamente um catálogo de embalagens de luxo, estava Beatriz. Ela ergueu os olhos, um sorriso brilhante e artificial nos lábios. Ah, bom dia, Clara. Papai não te avisou? Vou precisar deste espaço. É mais central, sabe? Para receber as visitas importantes. Você vai se reportar a mim agora. Senti um nó no estômago, mas meu rosto permaneceu impassível. Qual será minha função? Minha voz saiu firme, sem tremor. Beatriz inclinou a cabeça, como se estivesse pensando numa grande piada. Deu de ombros. A gente vê isso depois. Quem sabe algo no controle de qualidade? Testar os lotes, essas coisas. Controle de qualidade. Na empresa que eu reergui. Na empresa cujos produtos mais vendidos eram minhas criações. Ela sorriu com malícia. Na verdade, papai sugeriu que você tirasse umas férias. Prolongadas. Relaxar um pouco. Talvez se dedicar àquele seu jardim de ervas em casa. Mas não se preocupe. Ela acrescentou, com uma generosidade fingida. Você ainda fará parte da Aromas da Terra, de alguma forma. Respirei fundo, lentamente. O sangue martelava em meus ouvidos. Eles queriam me apagar, depois de tudo o que fiz. Depois de cada sacrifício, cada noite em claro, cada solução que criei para manter a empresa de pé, estavam me descartando como um frasco usado, como se eu valesse aqueles R$200. Olhei para minha irmã, depois para o logotipo da Aromas da Terra, pintado na parede do corredor. Um nome que antes significava família, tradição, orgulho. Agora, só trazia o gosto amargo da traição. Mas eu não discuti, não protestei. Apenas assenti. Entendido. Então, virei as costas e saí. Eles achavam que tinham vencido. Achavam que eu sumiria em silêncio, que eu me contentaria com as migalhas que me jogassem. Talvez até implorasse para ficar, mas enquanto eu entrava no elevador de carga, aquele velho e barulhento, e as portas de metal se fechavam, um único pensamento queimava em minha mente. Podem esperar sentados. A primeira coisa que fiz foi desaparecer. Não literalmente. No dia seguinte eu estava lá, pontual, sentada na mesinha bamba que me arranjaram num canto esquecido do almoxarifado, entre caixas de embalagens e potes vazios, rodeada por estagiários que mal sabiam quem eu era. Mas eu não revidei. Não. Questionei. Eu observei. E em menos de uma semana o cenário ficou claro. Beatriz estava completamente perdida. Ela não tinha a menor ideia de como gerenciar uma empresa em expansão, muito menos uma que dependia de inovação constante em formulações. Passava os dias em reuniões intermináveis com agências de publicidade, tomando decisões baseadas em intuição e no que as amigas influencers achavam chique, ignorando os relatórios de mercado e os alertas dos nossos químicos mais experientes. Demitiu o seu Ramiro, nosso mestre saboeiro há 20 anos, que ousou questionar uma mudança de fornecedor para um mais barato e de qualidade duvidosa, e o substituiu por uma consultora de imagem, que entendia mais de paleta de cores do que de pH. A Aromas da Terra não estava apenas vulnerável, estava novamente caminhando para o precipício, e eu tinha construído cada pilar que ela agora se empenhava em demolir. Foi aí que tomei minha decisão. Se eles não me queriam na Aromas da Terra, eu criaria algo maior. Numa noite fria, bem depois que a maioria dos funcionários já tinha ido embora, eu estava sentada numa padaria simples, daquelas com café coado na hora, em frente a 3 das pessoas mais competentes com quem já tinha trabalhado. O Léo, nosso ex-gerente financeiro, o mago dos números que tinha nos salvado da concordata anos antes e conhecia cada brecha fiscal como a palma da mão. A Marina, a melhor química formuladora que já conheci, responsável por estabilizar minhas criações mais ousadas. E o Tiago, nosso antigo designer de embalagens, que tinha um talento incrível para traduzir a alma de um produto em arte. Todos os 3 tinham pedido demissão discretamente nas últimas semanas. Não eram tolos. Tinham visto o barco afundando. Léo ajeitou os óculos. A expressão séria. Clara, qual é a jogada? Olhei para eles, um por um, e tirei uma pasta da minha bolsa. Dentro estava tudo em que eu vinha trabalhando em segredo. Vamos construir algo novo, eu disse simplesmente. Não precisei de muito para convencê-los. Eles estavam dentro. Havia uma coisa que Beatriz e meu pai tinham esquecido completamente: as formulações. Sim, a Aromas da Terra detinha os direitos de comercialização dos produtos que eu desenvolvi, lá dentro. Mas as minhas pesquisas originais, os cadernos com os estudos de compatibilidade de ativos, as variações de concentração que resultaram na linha Segredos da Floresta, aquilo era meu. E a nova linha,
ainda mais potente e com ingredientes ainda mais exclusivos que eu vinha pesquisando sozinha, essa nunca tinha sido registrada nos sistemas deles. Continuava sendo minha. Passei o mês seguinte trabalhando em silêncio absoluto, como uma formiga, refinando cada fórmula, aprimorando os métodos de extração, tornando tudo mais potente, mais puro, mais luxuoso. Depois, apresentei meu portfólio, não para a Aromas da Terra, claro, mas para seus maiores concorrentes, aquelas marcas internacionais que sempre olharam com cobiça para a riqueza da nossa biodiversidade, mas nunca conseguiram acessá-la com a mesma profundidade e respeito que eu. Em 3 semanas, eu tinha 3 propostas sólidas na mesa. No final do mês, fechei o primeiro grande contrato, um acordo de licenciamento e desenvolvimento exclusivo que valia 20 milhões de dólares. E assim, num piscar de olhos, eu não estava apenas competindo com a Aromas da Terra. Eu estava prestes a redefinir o mercado que eles achavam que dominavam. Minha nova marca, Flora Brasileira Cosméticos, nasceu com um investimento robusto e uma promessa de inovação real. O primeiro sinal de problema para a empresa do meu pai veio discretamente. Uma grande rede de spas de luxo, cliente fiel da Aromas da Terra há anos, de repente cancelou seu contrato principal. Depois outra, e mais outra. Beatriz entrou em pânico. Começou a exigir resultados, a demitir aleatoriamente, culpando a equipe de vendas, os fornecedores, a crise econômica, todos, menos ela mesma. Mas a verdade era simples. O mercado tinha evoluído. A nova geração de cosméticos naturais, aquela que eu tinha aperfeiçoado, agora estava impulsionando os produtos de seus concorrentes. A Aromas da Terra, com suas fórmulas estagnadas e imagem superficial, de repente parecia ultrapassada, uma relíquia, e eu estava apenas começando. O momento da virada veio 6 meses depois. Eu estava num salão suntuoso de um hotel 5 estrelas em São Paulo, saboreando um espumante, enquanto o mestre de cerimônias encerrava sua apresentação. Era a noite de gala da indústria da beleza. Todos os CEOs, investidores e executivos do setor estavam ali. E naquele ano, eu era a homenageada principal. Quando meu nome foi anunciado, levantei-me e caminhei até o palco, meus saltos ecoando no mármore polido. Esta noite, reconhecemos os visionários que impulsionam a indústria, disse o apresentador. Clara Bastos, criadora da mais revolucionária linha de biocosméticos do mercado, transformou a forma como as empresas globais encaram a sustentabilidade e a eficácia. Sua empresa, Flora Brasileira Cosméticos, já está avaliada em mais de 150 milhões. Os aplausos foram ensurdecedores, mas enquanto eu olhava para a plateia, meus olhos encontraram um rosto familiar. Meu pai, sentado no fundo, ao lado de Beatriz. A empresa deles estava, mais uma vez, à beira da falência, e os dois sabiam disso. Eu sorri, não por rancor, não por vingança, mas porque eu finalmente tinha aprendido a lição que eles tanto tentaram me ensinar à força. Eu não precisava da validação deles. Eu tinha vencido nos meus próprios termos. E desta vez, não havia nada que pudessem fazer para me impedir. Minha jornada de superação estava apenas começando a tomar forma, e cada pequeno passo parecia uma vitória. Se histórias como a minha, de reviravoltas e justiça, te inspiram, não esquece de deixar aquele like para eu saber que vocês estão curtindo e para que mais pessoas possam conhecer essa força. Bom, mas voltando ao que interessa, a queda deles ainda estava por vir. Fazia exatamente 1 ano desde aquele almoço de domingo humilhante. 1 ano desde que meu pai jogou aquelas notas amassadas na mesa e me disse que eu não servia para liderar. 1 ano desde que minha irmã sorriu com desdém, sabendo que estava recebendo algo pelo qual nunca lutou. 1 ano desde que saí de lá sem brigar, apenas para vencer a guerra. Agora, sentada na cabeceira da mesa de reuniões da Flora Brasileira Cosméticos, revisando nosso último balanço trimestral, eu mal conseguia conter um sorriso. Faturamento, 95 milhões. Participação de mercado, 35% e crescendo. Aromas da Terra? Estava sangrando. Eu tinha, sistematicamente, desmontado cada vantagem que eles um dia tiveram. Seus melhores clientes tinham debandado para nós. Suas ações, quando ainda tinham algum valor, despencaram. E o último relatório financeiro deles, vazado para a imprensa especializada na semana anterior, confirmava o pior. Estavam à beira do colapso total. E foi então que o inevitável aconteceu. Pontualmente às 10 da manhã, minha assistente, a eficiente Júlia, anunciou pelo interfone. Clara,
Seu pai e sua irmã estão aqui para vê-la. Recostei-me na cadeira, soltando o ar lentamente. Finalmente, chegamos a este ponto. Pode mandá-los entrar. Eles entraram como fantasmas. O guarda-roupa de grife de Beatriz não conseguia esconder as olheiras profundas e a exaustão em seus olhos. Meu pai, sempre tão imponente, tão seguro de si, parecia mais velho, curvado, derrotado. Eles tinham perdido. E sabiam disso. Clara, meu pai começou, a voz cuidadosamente controlada. Precisamos conversar. Gesticulei para as cadeiras de couro em frente à minha mesa. Eles hesitaram. Provavelmente porque sentiram que pela primeira vez na vida estavam entrando no meu território sob minhas regras. Mas sentaram. Beatriz mexia-se desconfortável, as unhas bem feitas batucando no braço da cadeira. Não me encarava. Papai suspirou. Olha, nós tivemos nossas diferenças, mas, no fim das contas, somos família. A Aromas da Terra está em apuros. Precisamos da sua ajuda. Ah, aí estava. Deixei o silêncio se estender, observando o desconforto deles. Finalmente falei. E o que exatamente vocês estão me pedindo para fazer? Papai se inclinou para a frente. Estamos dispostos a lhe oferecer um cargo de liderança, algo significativo. Percebo agora que talvez tenhamos te subestimado. Inclinei a cabeça. Percebe agora? Beatriz finalmente ergueu os olhos, a expressão tensa. Clara, não seja mesquinha. Precisamos de você, tá legal? Eu ri. Uma risada genuína. Precisam de mim? Repeti. Engraçado, porque há um ano vocês me disseram que eu não tinha perfil de liderança, que eu só servia para ficar no laboratório. Meu pai teve a audácia de parecer frustrado. Você sabe como os negócios funcionam. Decisões foram tomadas, mas agora temos que seguir em frente. Se você voltar, podemos reerguer a Aromas da Terra juntos. Lá estava de novo. Controle. Eles não me queriam. Queriam me possuir. Em que posição vocês estão me oferecendo? Perguntei, fingindo curiosidade. Papai endireitou os ombros, como se preparasse para fechar o negócio do século. Você seria a segunda no comando, logo abaixo da Beatriz. Pisquei. E então ri de novo, mais alto desta vez. Beatriz corou. Clara, cresce. Você criou umas formulinhas? Ótimo, mas isso não quer dizer que sabe administrar uma empresa do nosso nível. Parei de rir. Inclinei-me para a frente, apoiando os braços na mesa de vidro entre nós, e me certifiquei de que minha voz fosse tão fria quanto gelo. Beatriz, disse suavemente, minha empresa vale 150 milhões. A sua está há semanas da falência. Explique-me novamente qual de nós duas não sabe administrar uma empresa. Silêncio. Puro, satisfatório silêncio. Papai pigarreou. Clara, por favor. Foi essa palavra que selou tudo. Por favor. O mesmo homem que me dispensou, me menosprezou, jogou dinheiro na minha cara como se eu fosse uma funcionária indigna em vez de sua filha. Agora estava implorando. E eu nunca me senti tão em paz. Não. Beatriz enrijeceu. Como é que é? Eu disse não. Repeti. Eu não preciso da Aromas da Terra. Vocês precisaram de mim e me jogaram fora. Fizeram suas escolhas. E agora? Vão ter que viver com elas. Papai soltou o ar bruscamente, a frustração crescendo em sua voz. Você vai mesmo deixar sua própria família falir? Eu não deixei nada acontecer, respondi suavemente. Vocês destruíram esta empresa no momento em que colocaram a Beatriz no comando. Beatriz se levantou da cadeira abruptamente. O rosto dela estava vermelho. Você é só uma amargurada, ela disparou. Sempre teve inveja de mim. Dei a ela um sorriso lento e divertido. Inveja, Beatriz, eu não preciso ter inveja. Eu já tenho tudo o que você sempre quis. Levantei-me também, ajeitando minha blusa de seda. Agora, se me dão licença, tenho uma empresa de verdade para administrar. Meu pai saiu em um silêncio furioso. Beatriz partiu batendo os pés. Mas antes de sumir pela porta, ela se virou. Espero que você seja feliz, Clara. Encarei seu olhar, totalmente calma. Eu sou. Ela saiu sem dizer mais nada. E enquanto as portas se fechavam atrás dela, sentei-me novamente. Soltei o ar. Então sorri, porque pela primeira vez na minha vida, eu estava finalmente livre. No instante em que as portas se fecharam atrás do meu pai e da Beatriz, permiti-me uma longa e lenta expiração. Eles achavam que podiam entrar ali, jogar algumas desculpas esfarrapadas e esperar que eu voltasse correndo para consertar a bagunça deles. Mal sabiam em quem eu tinha me transformado. Mas por mais que eu apreciasse vê-los se contorcendo, eu sabia que isso não tinha acabado. A Aromas da Terra estava morrendo. E quando um navio grande afunda, ele costuma puxar tudo e todos junto. A questão era, eu permitiria que isso acontecesse?
A notícia estourou 3 dias depois. Aromas da Terra declara falência. Estava em todos os portais de negócios, blogs de beleza, até mesmo em algumas colunas sociais. Ex-gigante da cosmética natural, Aromas da Terra, entra em colapso. Decisões de gestão equivocadas afundam empresa familiar avaliada em milhões. Como o nepotismo e a falta de visão mataram a Aromas da Terra. E a melhor parte? Cada matéria acreditava o sucesso anterior da empresa a mim. Todas apontavam o óbvio. A única razão pela qual a Aromas da Terra tinha sobrevivido à sua primeira quase falência foi por causa da linha Segredos da Floresta, minha criação. E uma vez que eu saí, era apenas uma questão de tempo. Eu estava em uma reunião de planejamento estratégico quando minha assistente, Júlia, bateu discretamente na porta da sala de conferências. Clara, talvez você queira ver isso. Ela me entregou um tablet aberto numa página de notícias. Li rapidamente, um pequeno sorriso se curvando em meus lábios quando cheguei ao último parágrafo. A Aromas da Terra estava sendo liquidada. Tudo estava à venda. A pequena fábrica, o maquinário antigo, o que restava do estoque, até mesmo a marca Aromas da Terra em si. Meu pai estava desesperado. Tinha feito empréstimos absurdos, hipotecado os bens da família numa tentativa vã de salvar a empresa. E agora? Os bancos estavam tomando tudo, e eu podia comprar. A justiça poética era quase perfeita demais. Naquela noite, sentada no meu apartamento com vista para as luzes da cidade, pensei sobre o que eu realmente queria. Passei tanto tempo provando meu valor. Tanta energia lutando contra as pessoas que me dispensaram. Me traíram, me diminuíram. E agora? Eu já tinha vencido. Precisava mesmo esmagá-los ainda mais? Lembrei-me daquela tarde, 1 ano atrás, quando meu pai jogou aqueles R$200 na mesa como se fosse uma esmola, como se eu não valesse nada. E assim, minha decisão ficou cristalina. Fiz minha jogada na manhã seguinte. Não usei um fundo de investimento. Não usei um intermediário. Eu queria que eles soubessem exatamente quem estava tomando tudo deles. Então, liguei pessoalmente para o administrador da massa falida que cuidava da liquidação da Aromas da Terra. Gostaria de fazer uma oferta direta por todos os ativos da Aromas da Terra, eu disse, incluindo a marca. O administrador hesitou. Senhora Bastos, a senhora entende o que isso implicaria? Eu sorri. Entendo perfeitamente. Uma semana depois, eu estava sentada na mesma sala de reuniões tosca onde meu pai reinou por tantos anos. Desta vez, era eu quem ditava as regras. A papelada estava espalhada à minha frente. Uma caneta preta elegante pousada sobre o contrato final. Com uma única assinatura, a Aromas da Terra seria minha. O pequeno império que meu pai construiu, aquele que ele se recusou a me deixar liderar, agora era meu. Beatriz e meu pai sentaram-se à minha frente, ambos pálidos como cera. Papai parecia ter envelhecido mais 10 anos na última semana. Beatriz nem sequer conseguia me olhar nos olhos. Ainda não consigo acreditar que você está fazendo isso, ela murmurou. Ergui uma sobrancelha. Fazendo o quê? Comprando uma empresa? Falida? Adquirindo uma marca que já não tem valor algum no mercado? Ela fez uma careta. Você sabe do que eu estou falando. Recostei-me na cadeira, batucando os dedos na madeira desgastada da mesa. Engraçado, ponderei. Há 1 ano você não achava que eu era capaz de administrar uma empresa, mas agora está agindo como se eu tivesse poder demais. Papai soltou o ar com força. Clara, apenas assine logo esses malditos papéis. Peguei a caneta, pausei e... Então, deslizei os documentos de volta pela mesa. Papai piscou. Beatriz franziu a testa. O que é isso? Perguntou meu pai. Uma contraproposta, eu disse simplesmente. Ele pegou os papéis e leu a primeira página. Seus olhos se arregalaram. Você está dissolvendo a Aromas da Terra? Beatriz engasgou. Você vai fechar tudo? Eu sorri. Exatamente. Meu pai parecia que ia explodir. Por que você faria isso? Inclinei-me para a frente. Minha voz calma. Porque eu não preciso da Aromas da Terra. Nunca precisei, mas eu quero uma coisa. Apontei para uma única cláusula na última página. Papai seguiu meu dedo, e sua respiração falhou. Beatriz arrancou o documento e leu em voz alta, a voz trêmula. Todos os direitos remanescentes sobre a marca Aromas da Terra, patentes de formulações anteriores e propriedade intelectual relacionada serão absorvidos pela Flora Brasileira Cosméticos e permanentemente retirados de circulação. Ela olhou para mim furiosa. Você não está apenas comprando, você está apagando a gente do mapa. Encarei seu olhar, inabalável. Sim, a Aromas da Terra nunca mais existiria.
O nome nunca seria reconstruído. A empresa nunca seria ressuscitada. Simplesmente desapareceria, assim como eles tentaram me fazer desaparecer. Papai cerrou o maxilar. Você só está fazendo isso para se vingar. Não, corrigi. Estou fazendo isso porque algumas coisas merecem morrer. Peguei a caneta novamente. Desta vez, assinei. E assim, acabou. A era Aromas da Terra se foi. E em seu lugar, a Flora Brasileira Cosméticos decolou. Sem a concorrência do império falido do meu pai, expandimos rapidamente, garantindo contratos exclusivos que antes pertenciam a eles. O legado deles tinha sido apagado. O meu estava apenas começando. 3 meses depois, recebi uma carta. Sem remetente. Apenas um bilhete simples, escrito à mão, dentro. Clara, não espero seu perdão, mas espero que um dia você entenda. Pai. Encarei o papel por um longo momento. Então, o joguei na lareira ecológica da minha sala. E enquanto as chamas dançavam sobre o último resquício da Aromas da Terra, eu sorri, porque eu tinha, finalmente, completa e totalmente, vencido. 3 meses tinham se passado desde que apaguei a Aromas da Terra da existência. 3 meses desde que assinei aquele documento final, garantindo que o nome e suas fórmulas ultrapassadas jamais ressurgissem. 3 meses desde que meu pai e Beatriz saíram daquela sala de reuniões sem nada além do peso de suas próprias escolhas. E, no entanto, pela primeira vez desde que tudo isso começou, eu sentia uma paz profunda. A Flora Brasileira Cosméticos estava florescendo. Sem a sombra da Aromas da Terra, nós nos expandimos agressivamente, conquistando cada grande cliente que um dia fora o orgulho do meu pai. Faturamento: $180 milhões no último semestre. Domínio de mercado no nicho de biocosméticos de luxo, 55%. Status: líder indiscutível em inovação e sustentabilidade no setor. Mas os números não eram o que mais me satisfazia. O que me preenchia era caminhar pelos corredores dos nossos laboratórios e escritórios todas as manhãs e ver uma empresa construída sobre o mérito. Ver funcionários que estavam ali por seu talento, não por sobrenome. Ver uma empresa que eu construí sem precisar da aprovação da minha família, provando que a verdadeira herança é aquela que a gente planta com as próprias mãos. Mas por mais que eu quisesse seguir em frente, o passado tem um jeito engraçado de nos dar um último aceno, especialmente quando recebi o convite. Chegou num envelope simples, sem remetente, apenas meu nome caligrafado. Baile Anual Beneficente, da Sociedade das Orquídeas. Eu tinha me esquecido completamente. Todo ano, desde que me entendo por gente, meus pais organizavam o evento social mais badalado da nossa região, quando ainda tinham prestígio e uma empresa para exibir. Este ano, meu pai não era o anfitrião. Outra família, que arrematou a antiga mansão dos meus pais no leilão após a falência, tinha assumido a tradição. O convite era uma mera formalidade. Sem dúvida, quem quer que estivesse organizando agora não tinha a menor ideia da história entre mim e os antigos donos da casa. Foi um acaso eu ter recebido mas em vez de jogá-lo no lixo, tomei uma decisão. Eu iria, não para provar nada, não por vingança, mas para encerrar este capítulo, de uma vez por todas. Na noite do baile, cheguei num vestido sóbrio mas elegante, de um estilista brasileiro renomado, saindo do meu carro com a confiança, tranquila de uma mulher que não tinha mais nada a provar a ninguém. O evento era tão extravagante quanto eu me lembrava. Lustres de cristal, música ambiente sofisticada e um mar de figuras da elite local, saboreando espumante como se ainda fossem os donos do mundo. Exceto que, desta vez, a pessoa mais influente e poderosa naquele salão era eu. E todos eles sabiam disso. Cochichos me seguiram enquanto eu entrava. Aquela não é a Clara Bastos? Sim, a da Flora Brasileira. Dizem que ela comprou e fechou a empresa do pai. Ignorei. Não estava ali por eles. Estava ali por uma razão específica. E então eu os vi. Meu pai e minha irmã. Não eram mais o centro das atenções. Não estavam rodeados por empresários discutindo negócios milionários. Em vez disso, estavam encostados numa pilastra, perto da mesa de doces quase invisíveis. Uma sombra do que costumavam ser. Meu pai parecia menor do que eu me lembrava. Sua postura antes imponente tinha desaparecido, substituída por algo que eu nunca tinha visto nele: arrependimento. Beatriz, por outro lado, ainda mantinha a cabeça erguida, mas eu podia ver as rachaduras na máscara, a forma como seus dedos apertavam a taça de champanhe barato, o jeito como seus olhos disparavam na minha direção e depois desviavam rapidamente.
Pela primeira vez em nossas vidas, o poder estava todo do meu lado, e ambos sabiam disso. Caminhei na direção deles, meus saltos fazendo um leve ruído no piso de mármore. Beatriz enrijeceu. Meu pai se virou, e por uma fração de segundo, vi algo piscar em seus olhos. Não raiva, não ressentimento, apenas derrota. Clara, ele disse, a voz mais baixa e rouca do que eu jamais ouvira. Inclinei levemente a cabeça. Pai. Um longo e pesado silêncio se estendeu entre nós. Então, ele suspirou. Suponho que esta seja a parte em que você tripudia. Sorri levemente. Não, pai. Esta é a parte em que eu me despeço. Beatriz piscou, confusa. O quê? Eu não vim aqui para jogar nada na cara de vocês. Continuei. Não vim para lembrá-los de tudo o que perderam, porque, francamente, isso não é mais da minha conta. Coloquei minha taça vazia numa bandeja, que passava, e encarei os olhos do meu pai uma última vez. Durante anos, passei minha vida tentando ganhar sua aprovação, tentando provar que eu era boa o suficiente. Soltei o ar lentamente. Mas eu não preciso mais disso. Virei-me para Beatriz. E eu não te odeio. Nunca odiei. Eu apenas sinto pena de você. Seu rosto se contraiu. Porque, diferente de você, eu não precisei roubar o poder de ninguém, eu disse. Eu construí o meu próprio. Seus lábios se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez, ela não tinha nada a dizer. Ali, vendo a expressão vazia de Beatriz, eu soube que o ciclo de dor que eles iniciaram finalmente tinha se fechado, pelo menos para mim. E se você chegou até aqui e quer continuar acompanhando outras narrativas emocionantes sobre mulheres que reescreveram suas próprias histórias, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque sempre tem conteúdo novo mostrando que o jogo pode virar. Mas naquele salão, eu ainda tinha uma última coisa a fazer antes de virar completamente a página. Dei a ambos um último olhar. Então, virei as costas e me afastei. Não por raiva, não por vingança, mas porque pela primeira vez na minha vida eu estava livre. Saí do baile sem olhar para trás, sem a necessidade de provar mais nada. Porque isso nunca foi sobre vingança. Foi sobre me tornar quem eu estava destinada a ser. E enquanto eu entrava no meu carro, rumo a uma empresa, um legado, um futuro que era completamente meu, eu sorri, porque este não era o fim da minha história. Era apenas o começo.